Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na paz que Deus nos concede. Ainda que o mundo esteja em guerra, nós temos paz, nós temos a alegria de saber do qual o Espírito de Cristo nos testifica, comunica ao nosso fôlego, o pneuma de vida, que estamos sendo cumpridores segundo o amor verdadeiro. Colossenses 3, no versículo 23, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que fazer tudo com amor, porque nós temos que fazer para o Senhor e não para homens. Temos que fazer tudo em conformidade com o seu Espírito Santo e fazer com amor, porque Ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele é aquele que sabe quando estamos empenhando uma boa obra com alegria, estamos fazendo pelo amor que Ele nos concede, assim como Ele nos concede essa paz que excede todo o entendimento e nos guarda o coração e a mente em Cristo. Nós retribuímos não por obrigação, não fazemos nada por força, por obrigação, mas fazemos com alegria. Fazemos a obra não de forma relaxada, mas com zelo. Fazemos de forma espontânea. E Ele, sondando o intento da mente e do coração, conhece aqueles que fazem por alegria, que fazem por retribuição, assim como Ele nos amou primeiro e nos redimiu de todas as nossas falhas, culpas e pecados. Nós reconhecemos e retribuímos da mesma forma, fazendo não para serem vistos por homens, mas fazendo em oculto, do qual o Pai que está no alto sempre nos recompensa, nos galardoa com o seu zelo. Mas não fazemos nada por interesse, por conta somente de galardão, porque se assim procedemos, somos hipócritas. Mas Ele é aquele que persevera, Ele sabe aqueles que fazem de forma espontânea, que fazem a obra por alegria, que fazem a obra operando da forma correta que deve ser, segundo os dons irrevogáveis, segundo o amor opera em nós. Porque, como está escrito, ainda que falasse a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. O dom supremo, a piedade, a caridade, ainda que pegasse tudo que tenho, vendesse, doasse aos pobres, sem amor nada, é como um sino que ecoa, um prato que tine. Assim, ainda que tivesse fé do tamanho para transportar os montes, nada resolve se não for amor. A forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. O amor sofre, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Assim nós perseveramos segundo o amor, perdoando aqueles que nos têm ofendido, como assim o Pai perdoa as nossas ofensas. Grandioso é o Senhor que nos conserva com um coração puro. A Bíblia diz que, se for da permissão do Senhor, melhor ser prejudicado ao que prejudicar o próximo.
porque na verdade temos que amar o próximo como a ti mesmo. Lembrai-vos do bom samaritano, um viajante que ali foi espancado, roubaram os ladrões e salteadores, roubaram aquilo que ele tinha e o deixaram ali no caminho, e ele passa um levita e passa de passo largo, não viu ali o seu próximo. Vem um sacerdote e também passa de passo largo, e vindo ali um samaritano. Lembrai-vos que os samaritanos não davam com os judeus, e ali ele cura-lhe as suas feridas, ele o coloca no lombo do seu animal e o leva até uma hospedaria, e ali ele deixa pago todas as despesas e ainda diz ao gerente ali da pensão, da hospedaria, para que cuidasse dele, se na volta, quando ele ali passasse, se houvesse mais despesa, ele estaria quitando as despesas, do qual Jesus disse: qual destes foi justificado para a sua casa, né? E aquele que usou da compaixão, aquele que não passou de passo largo, aquele que cumpriu o amor ao próximo. Assim, sábio é aquele que ganha uma alma. A Bíblia diz que quanto mais a ciência da qual Cristo nos revela, quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento, porque contemplamos o caminho aonde muitos, por não se arrepender dos seus maus caminhos, por perseverarem segundo os seus erros, segundo as suas más atitudes, por estarem sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, estão com a sua alma rumo à condenação. Como Jesus disse: eu não vim condenar, com certeza ele vai julgar, porque o Pai assim lhe concedeu o julgamento. O Pai não julga, mas lhe concedeu. Ele disse que veio salvar aquilo que está perdido, mas aquele que está perdido, se não reconhecer que está rumo à perdição, nos muitos caminhos que levam à perdição e à porta larga e espaçosa, aonde o fogo não se apaga, se não reconhecer, se não passar a andar segundo o caminho estreito, do qual ele disse que não seria fácil, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e todo aquele que perseverar até o fim é vencedor em Cristo, porque crucifica-se as paixões da carne, nasce nova criatura, o nascimento espiritual, do qual antes, quando estávamos segundo o padrão deste mundo, não tínhamos o Espírito que nos concede o temor de Deus e de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e aonde alcançamos a sabedoria diária necessária para que os dias vão bens e longos nessa terra. Alcançamos o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual perseveramos dia após dia segundo a sua justiça. Obras e justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado, e assim devemos perseverar. Não podemos permitir nossa alma retroceder, se colocar novamente a um jugo do opressor, porque grande é a queda e a ruína se assim perseverar. Devemos estar semeando segundo o Espírito, porque o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra, manejando bem a palavra da verdade, do qual, através da revelação que nos é concedida, porque pelo mesmo Espírito a uns é dado o dom de entendimento e a outros o conhecimento, e aqueles que perseveram segundo a revelação, o adversário não toca. Nós permanecemos sem retroceder. Nós andamos segundo os caminhos da justiça, da vereda da justiça. Ele é uma torre alta e forte, é um escudo e broquel para aqueles que nele confiam e depositam a sua confiança.
E assim andamos dia após dia, segundo ele persevera em nós as obras, as boas obras, do qual o Espírito está pronto e preparado, daquele que semeia, daquele que se opera os dons da forma correta que deve ser segundo o amor, porque Cristo, assim como Deus é amor, mas também é justiça. A Bíblia nos ensina: jamais agarrais um conceito e soltai o outro. Jamais agarrais somente o conceito que ele é amor, mas sabei que ele também julga com justiça, com equidade, na imparcialidade. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Por isso estais vigilantes, não sejais enganados. Muitos são os que estão sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Paulo já dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, e ela venha vos seduzir, e vós tão rápido para apartar da pura devoção de Cristo. Vigiai com incredulidade. Jesus sempre disse aos discípulos: vigiai com incredulidade, homens de pequena fé. João Batista anunciava o batismo de arrependimento com a justiça. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele é aquele que vem buscar um povo bem disposto, preparado, unido num só propósito, num só coração, numa só carne. A noiva pura, aquela que não trai o noivo, aquela que persevera santificando e purificando, aquela que persevera nas obras de justiça, como seu imitador, do qual ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai segundo a sua justiça, porque a Bíblia diz também que há um ministério da iniquidade. Há muitos que chegarão até ele e dirão: Senhor, mas eu fiz curas e sinais em seu nome. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, porque acumulam iniquidade sobre iniquidade, perseveram segundo um coração enganoso, perseveram não segundo o entendimento do qual se alcança a justiça e equidade, mas entendimento de próprios olhos. São ondas teológicas que vão e vêm e nada nos acrescentam, vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, palavras destituídas da sabedoria, do qual não se alcança, não tem valor real, não tem peso nenhum na balança. Se colocada na justiça de Deus, ele abomina pesos e medidas injustas. Por isso, perseverai em mais um dia, segundo ele opera em nós. Perseverai, porque ele disse: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer a este monte: lança-te ao mar, e assim o fará. Assim como ele diz que a figueira que não produz mais frutos e somente folhas, ele é aquele que diz: seca-te, e ela se torna infrutífera e já não serve para nada a não ser para ser lançada no fogo. A que tiver com frutos infrutíferos, a que não produz mais frutos dignos de arrependimento devido ao embrutecimento do coração, ele é aquele que sacode, retira todos os frutos podres. Ele é aquele que coloca o machado, está posto à raiz, ele purifica o templo, ele tira todo o joio no meio do trigo. Ele é aquele que assim procede, ele é aquele que através do anjo do concerto está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, numa somente, a saber, de Cristo, e não segundo uma mente cauterizada, corrompida, onde o véu é colocado toda vez que se apoia segundo a lei de Moisés, porque como ele mesmo nos ensina, jamais ele veio para anular aquilo que é perfeito, os mandamentos, mas ele é cumpridor pela fé e clama que a todos se opere segundo a fé, porque segundo a lei se tropeça em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Pela lei estais sobre maldição, porque maldito é aquele que está pendurado no madeiro.
se não descer, se não crucificar os pecados na cruz, se não estiver no novo nascimento como nova criatura, porque ele disse: assim como o Pai me ressuscitou, assim todo aquele que crê, todo aquele que persevera, todo aquele que conhece o Pai, conhece o Filho, todo aquele que dá honra e glória ao Filho, também eu o ressuscitarei no último dia. Ele é aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai, os santos que vestem o linho fino, o linho da justiça. O linho representa a justiça dos santos, aqueles que perseveram, anunciando a verdade que é viva e eficaz, aquele que é guia de cegos, aquele que anuncia para aqueles que estão às trevas e clama que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a luz, para que os seus olhos sejam candeia, para iluminar os seus próprios caminhos e, primeiramente, alcançar as virtudes que há em Cristo através do exercício constante da fé, para que, após salvar a sua própria alma, para que tenha as atitudes compatíveis da qual Deus nos designa, passam através do bom testemunho a dar o bom testemunho a outros que estão perecendo, e para que através desse bom testemunho venham até Cristo, venham conhecer o amor, venham dar a devido temor a Deus, do qual se alcança o princípio da sabedoria, venham alcançar o desejo pelo leite espiritual, para que através do exercício constante alcance um alimento sólido, através da maturidade, alcançando uma estatura mediana da plenitude de Cristo. Jamais devemos ser tímidos, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas devemos perseverar com ousadia, com intrepidez, combatendo um bom combate através de Cristo, anunciando a verdade aos pecadores, aqueles que estão corrompidos, com a mente cauterizada, aqueles que estão sendo direcionados segundo a mentira, e quando se conhece a verdade, são libertos, são curados, restaurados. Mas é necessário anunciar a verdade, é necessário anunciar aquilo que é puro da origem, porque muitos são os que anunciam falsas filosofias, doutrinas, meramente humanas, impossíveis de os salvar. Quando levantam as suas mãos ao alto dos céus, estão com as mãos cheias de sangue de inocente, porque lembrai-vos que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Vigiai e acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque muitos com mentes corrompidas têm desencaminhado a muitos. Esta é a forma do espírito mundano, do espírito do erro, é a forma do ladrão agir, e ele tem tragado a muitos, segundo as próprias heresias. Mas fiel é aquele que prometeu, para aqueles que perseverarem até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, oh glórias a Deus. E em mais um dia perseverais segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E em mais um dia perseverai na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, em obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar, porque quando estamos segundo a obediência, Ele opera em nós. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.